O Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: Como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os: por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: o que me dareis caso eu vô-lo entregue? E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te: é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição, Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar, um após o outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhes Jesus: aquele que comeu juntamente comigo, do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou-o e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco, no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós, rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza te asseguro que, ainda nesta noite, antes mesmo que o galo cante,
3 vezes tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante 1 só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então, retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vindo da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras, que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? E naquele mesmo instante Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo, e vós não me prendestes. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às Escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas, para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram 2 testemunhas que alegaram: este homem afirmou:
tem o poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou Jesus: Não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio, diante do que o sumo sacerdote lhe intimou: Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo, e exijo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: Ele blasfemou! Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: Culpado e merecedor de morte é. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas, vociferando: Profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: Eu não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: Com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade, e exclamou: Eu não conheço esse homem! No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe advertira: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente.